Muito bom dia, senhoras e senhores. Em nome da Comissão Geral da Feira Nacional do Arroz, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura oficial da 26ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, tradição que se renova. Vamos assistir agora aos vídeos institucionais de nossos patrocinadores e parceiros da FENARROZ. A cada novo amanhecer, uma força nasce mais forte. Ganha vida no cuidado, no olhar confiante, no amor à terra. Essa força dia a dia, ano após ano, cultiva o seu espaço, conquista o seu lugar ao sol e surge cada vez mais radiante, iluminando sonhos, fazendo crescer nas raízes do nosso chão um agro mais forte e sustentável. Mulheres no Agro, força que ilumina nossa terra. Arroz, o cereal que alimenta mais da metade do mundo. É conexão, cultura e presença na mesa dos brasileiros. Fonte de energia essencial, sem glúten, de fácil digestão e com equilíbrio glicêmico. No Brasil, 70% da produção vem do Rio Grande do Sul. Desde 1940, o IRGA desenvolve tecnologias e cultivares que respondem por metade do arroz do país. IRGA, o arroz é a energia que une o Brasil. Em sua 26ª edição, a FENARROZ reafirma sua posição como um dos maiores eventos do agronegócio do Rio Grande do Sul, proporcionando um ambiente de negócios, inovação, tecnologia e integração entre o setor produtivo e a comunidade. Empresas do agro, indústria, comércio, serviços e tecnologia apresentam aqui seus produtos, soluções e oportunidades para o público regional, estadual e nacional. A feira reúne expositores, empresários, produtores rurais, lideranças e especialistas em uma ampla programação voltada ao desenvolvimento do agro, à inovação e à valorização das potencialidades regionais. A FENARROZ consolida-se como um espaço de troca de conhecimento, fortalecimento econômico e promoção da cultura ligada ao arroz e ao agronegócio. A FENARROZ 2026 conta ainda com diversas atrações que integram sua programação técnica, cultural e institucional. Entre elas, o Espaço Agrotec, Feira da Agricultura Familiar, Feira da Associação das Microempresas de Cachoeiro do Sul, Memorial do Arroz, Feira do Cavalo Crioulo, exposição de pequenos animais, apresentação de cães de pastoreio, exposições comerciais, programação gastronômica, atrações culturais, palestras técnicas, shows e atividades voltadas à inovação e ao empreendedorismo. Saudamos as autoridades aqui presentes. Prefeito Municipal de Cachoeiro do Sul, Leandro Balardim, e a primeira-dama, Dulce Maria Marques Lopes, vice-prefeita, secretários Zilá Breitenbeck, secretário estadual de Obras Públicas em exercício, Antônio Carlos de Quadros Ferreira Neto, secretário adjunto da Secretaria Estadual da Agricultura, Alexandre Scheifel, secretário adjunto de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, deputados federais Darcy Pompeu de Matos e Giovanni Cherini, deputados estaduais Sérgio Pérez, deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Beto Fantinel, deputado estadual, Cláudio Gilney Tati, deputado estadual, das Forças Armadas e Militares, Tenente Coronel Antônio Marcos Silveira Moreira, comandante do 35º BPM, Tenente Coronel Luiz Riele Miranda Guimarães, comandante do 13º Grupo de Artilharia,
Major Ricardo Antônio Mori, subcomandante do 35º BPM. Major EPM, comandante do 2º Batalhão da Polícia Rodoviária da Brigada Militar, Gustavo Dubô. Capitão Hortêncio Costa Machado, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, representando o 4º Comando Regional de Bombeiros. Primeiro-tenente Tiamis Marques Dias, comandante do Pelotão de Bombeiros de Cachoeira do Sul. Também queremos saudar os secretários municipais. Rosemary da Costa Bussing, secretária municipal de Administração. Carla da Luz Zin, secretária municipal de Educação. Darielle de Barros Gonçalves, secretária municipal da Cultura. André Bessauer, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Os vereadores Juliana Espolidoro, Ana Luísa Gomes Jung, Felipe Faller, Rian Rosa, Ricardo Machado, Gilmar Dutra Vieira, Edmar Garcia, Jeremias Madeira Oliveira, Sérgio Cos e Alex Gonçalves. Também vamos saudar os dirigentes de órgãos públicos e instituições. Elaine Beatriz Dalcin, coordenadora da 24ª Coordenadoria Regional da Educação. Robson de Oliveira, coordenador da 20ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas. Igor Noronha, presidente do Coré de Jacuí Centro. Vanialice Azeredo, superintendente regional do Banrisul. Marcos Guazelli, gerente regional do SEBRAE. Emerson Correia da Silva, chefe de gabinete da presidência do CREGA. Júlia Carlotto, analista do SEBRAE. Também Elens Leonardo Vargas, gerente do Banrisul. Christian Silveira, gerente do Banrisul Zona Norte. Sérgio Renato Rossi de Freitas, diretor vice-presidente da Farsul. Antônio Rubens da Silveira, provedor do Hospital de Caridade. Adriana Porto, diretora da UBRA. Vitor Escota, professor e coordenador acadêmico da UBRA. Tomás Santa Cruz Arbelo, presidente de honra da FENARROS. Bem como a presença de Osmar Redding, diretor do Departamento de Agroindústria da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Natasha Nichelle, analista operacional da Icatu Seguros. Charles Costa, gerente comercial do Rio Grande Seguros e Previdência. Sandra Helena Wagner, assessora do Departamento de Agroindústrias Familiares da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Rita Ribeiro, assessora da Amicus. Ricardo Tati, coordenador regional do IRGA. Érico Razeira, presidente de honra também da FENARROS. Entidades de classe, Clayton Schitz, presidente da OAB. Ricardo Bernardes, presidente do NEA. Marcelo Tomás Domingues, presidente do SINCO. Paulo Ricardo Vieira da Cunha Machado, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e vice-presidente da Agricultura Familiar. Eliane Chu, presidente da Amicus. Marli Schneider, presidente do Sindilojas. Rafael Vargas de Quadros, presidente da CACISC. Vinícius Porto, presidente do Sindicato Rural. E Ricardo Dalcin, presidente da AMI. Clubes de serviços, Robson Petrucci, presidente do Rotary Clube de Cachoeira do Sul, Princesa do Jacuí. Natiele Rosa de Azambuja, presidente do Rotary Clube de Cachoeira. Francisca Petrucci, imagem pública do Distrito 4780, Rotary Clube Pérolas do Jacuí. Também gostaríamos de saudar aí a presença da pastora Adriana Weck, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Ana Lúcia Botti, presidente do Conselho Deliberativo da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Também representantes aqui presentes nesta solenidade. Se porventura alguém ficou de fora, comunique ao pessoal do protocolo ali que eles me passam. Saudamos e agradecemos com muita honra e satisfação a presença dos expositores, agricultores e empresários, entidades representativas, autoridades civis e militares, imprensa regional e estadual e toda a comunidade presente nesta solenidade. Saudamos também a participação especial das soberanas da 26ª FENARROS, que representam com dedicação, simpatia e orgulho a nossa feira e a comunidade cachoeirense. A rainha Mariana Eidrich e as princesas Luísa Keller e Mariana Alves, embaixadoras da FENARROS e da tradição que se renova a cada edição. Agradecemos também aos nossos patrocinadores e apoiadores fundamentais para a realização da 26ª FENARROS, Banrisul, IRGA, Senar, Seletro e Sicredi, Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul,
Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeira do Sul, CST Internet e Conesul Serviços Ambientais. Convidamos a todos para que, neste momento, de pé, possamos entoar o hino nacional brasileiro. As margens plácidas, um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Neste momento, convidamos o bispo diocesano, Dom Edson Batista de Mello, e a pastora Adriana Weg para uma oração inicial. Que a graça e a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um e cada uma, agora e sempre. Amém. Tradição que se renova. Aqui trago os tão lindos grãos colhidos do arroz. Aqui vemos o resultado do trabalho de muitas mãos. Há um esforço de quem preparou a terra, semeou, cuidou da lavoura e confiou em Deus durante todo o ciclo da produção. Estes grãos representam
a história, a dedicação, a perseverança de gerações que construíram a tradição da Fena Arroz. Mas estes grãos, a jornada do arroz não fica em grãos, não termina na colheita. Ela passa por transformações, o arroz é beneficiado, empacotado. Ele passa por tantas transformações até chegar à mesa das famílias e cumprir a sua missão de alimentar pessoas. Este arroz representa a renovação, a inovação, a tecnologia, a capacidade de transformar o fruto da terra em sustento para a vida. A palavra de Deus nos lembra: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, conforme palavra em Gênesis 8. Nessa passagem, nós reconhecemos que Deus acompanha cada etapa da caminhada humana, desde a semeadura até a colheita, desde o trabalho até que chega à mesa. A Fena Arroz é exatamente isso, tradição que se renova. Ela honra o trabalho e a história de quem veio antes, mas também olha para o futuro, buscando novas formas de produzir, de transformar e de servir a sociedade. Da mesma forma, a fé cristã recebe a herança das gerações passadas e transmite ela renovada para que continue alimentando a vida com esperança, amor e confiança em Deus. Por último, recordo ainda as palavras do apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Assim, celebramos o esforço humano, mas reconhecemos que toda a colheita, todo o alimento e toda a renovação são, em última análise, dádivas do Senhor. Que a paz de Deus, que é maior do que o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela história da Fena Arroz e por todas as mãos que ao longo dos anos ajudaram a construir esta tradição. Abençoa os agricultores, trabalhadores, expositores, organizadores, governo, autoridades soberanas e visitantes. Concede-nos gratidão pelo passado, sabedoria para o presente, esperança para o futuro. Para que todo o trabalho realizado produza frutos de justiça, prosperidade e solidariedade. Te pedimos tudo isto em teu nome, ao qual oramos. Amém. Queremos receber também uma palavra de bênção, e para isso eu convido que nós estendamos nossas palmas para cima, como quem recebe essas bênçãos derramadas. Vamos ficar de pé, por favor. Isto. Deus de amor e fidelidade, derrama a tua graça sobre todos os que participam deste momento. Abençoa agricultores que cultivam a terra, trabalhadores que dedicam suas mãos e talentos, pessoas que expõem e que compartilham seu conhecimento e inovação. Abençoa os visitantes que aqui se encontram e todas as suas famílias. Que a tradição construída pelas gerações passadas continue inspirando governantes e autoridades, e que haja novos caminhos de trabalho honesto, desenvolvimento, solidariedade e cuidado com a criação.
e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que faz germinar a semente, amadurecer os frutos e renovar a esperança, esteja sobre vocês e permaneça com vocês hoje e sempre. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu olhar e lhes dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a Superintendente Regional do Banrisul, senhora Vanialice Azeredo, para a sua manifestação. Gostaríamos de citar também a presença do vice-prefeito Iagudo, Pedrinho Miller, de Silomar Garcia Silveira, presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, Giselda Bassan, e também de Luciano Machado. Muito bom dia a todos e todas. É um momento muito especial, enquanto superintendente do Banrisul, da região centro, que para nós são 73 municípios dos vales do Rio Pardo, Taquari, Centro-Serra, Carbonífera, e estarmos aqui para prestigiar este grande evento que mostra a resiliência dos produtores de arroz, produtoras de arroz, e, em especial, cumprimento às lideranças da FENARROZ e a todas as lideranças já citadas e que estão conosco aqui neste momento de construção. Também cito aqui aos colegas do Banrisul que estão conosco, das duas agências, o gerente Christian e o gerente Leonardo, a Carla Rosa, que é a nossa gerente comercial desta região, e aos dois gerentes que estão conosco, vieram de Porto Alegre, para ouvir as demandas, para construir soluções e apresentar as oportunidades que o Banrisul está tendo junto com a Ângela. Então, estamos aqui com a família Banrisul presente neste evento que marca a força do produtor de arroz num momento e num cenário que a gente sabe está impactando forte, não só o arroz, o fumo e outras culturas em relação ao preço. Então, nós temos Gostaria de citar de uma maneira rápida, mas não posso deixar de lado, o Banrisul é o Banco dos Gaúchos. É o nosso banco. Este ano vai completar 98 anos. Então, ele nasce para atender aos produtores em 1928 e, desde então, perpassa governos políticos diferentes e está conosco pela identidade, pelo DNA da sociedade gaúcha, que é um orgulho muito grande para todos e todas nós. Também trazer que o Banrisul ele é um banco completo, atua em todos os setores, em especial no agronegócio. A gente viveu junto todos os grandes impactos dessas estiagens, das cheias, do preço, e durante este período buscando as soluções. Quais soluções? Desde as prorrogações, a captação rápida de recursos de Giro BNDES, a eficiência operacional para entregar em tempo rápido aos produtores e produtoras clientes do Banrisul, condições para que possam se manter plantando. No momento, o Banrisul está sendo pioneiro junto aos produtores de arroz que têm os seus vencimentos dos custeios do ano safra passado, prorrogando direto para setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a todos os produtores que têm seus vencimentos próximos agora nesse mês de junho e julho, procurem antecipadamente o Banrisul, porque nós teremos soluções para auxiliar até que o preço reaja, e a gente sabe da resiliência, né? A gente sabe da resiliência, nós vivemos aí períodos bastante difíceis, mas nós vencemos. Eu queria trazer aqui um cumprimento pela alta expertise do agronegócio da região sul, alta expertise, pela história, a identidade, a história e valorizar tudo que se tem, porque às vezes em tempos de crise a gente foca o problema, mas é preciso valorizar todos os investimentos e a evolução, porque o agronegócio passou
e hoje se posiciona trazendo forte aí para a economia do Rio Grande do Sul. O PIB do Rio Grande do Sul, 40% é do agronegócio, da cadeia do agronegócio, né? E a gente não tem mais só uma cultura. Houve a diversificação, em muitos casos a irrigação, a gente sabe que existe muito espaço ainda para crescer na irrigação também, né? Mas a gente tem que ter uma certeza entre passado, honrar a nossa história, o Banrisul é nosso, esteve junto, está junto, estará junto com todos. O nosso presente, essa pandemia recente e também essas cheias, e a resiliência de mantermos as ações, não só o agronegócio, mas todos os empresários, as comunidades, né? Os diferentes setores, setor público muito representado aqui, as lideranças políticas que estão aqui, que lutam juntos para que o nosso Estado esteja cada vez mais forte, e o Banrisul tem a missão de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado. E nós estamos juntos com todos vocês. Existem muitas novidades e oportunidades, inclusive estava conversando com o representante dos empreendedores da região. O Banrisul tem muitas oportunidades aos empreendedores, tem muitas oportunidades ao setor público, trazendo aí condições diferenciadas de taxa nesse momento de alto endividamento do país, né? A gente está alcançando e, sobretudo, nós estamos aqui fazendo um convite para que todos vocês tragam seus filhos para o Banrisul. Vamos renovar o futuro que vem aí com a inteligência artificial, que traz junto a hiperpersonalização, nomes novos, né? Marketplaces. Nada vai acontecer sem o humano. Cada vez mais o Banrisul tem a honra de dizer que é dos gaúchos e com altas tecnologias que tem, que é um dos melhores apps, sem dúvida alguma, do mundo, tá? Nós temos pessoas nas comunidades para atender a todos e todas vocês. Tragam seus filhos, seus netos para o Banrisul. Vem aí o Banriway. Tá? Muito obrigada, parabéns a todos e todas pelo evento. Sejamos cada vez mais resilientes. Vamos vencer as dificuldades, os desafios e contem com o Banrisul. Neste momento, convidamos o diretor vice-presidente da Farsul, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Sérgio Renato Rossi de Freitas, para a sua manifestação. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o nosso prefeito, cumprimentamos todos, citado pelo protocolo. Presidente da feira, precisa muita coragem nos momentos que estamos vivendo hoje. Meus parabéns pela coragem, pela resiliência, a coragem de enfrentar e construir e envolver pessoas. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande de fazer as pessoas pertencer, trazer o pertencimento, fazer com que esteja junto com nós. E nós vemos aqui um grande envolvimento, um grande apoio, e o presidente Domingos manda um grande abraço a todos vocês, que nós tenhamos sempre pessoas com pertencimento para se envolver e construir. Nós estamos vendo nosso arroz, nesse momento, passando, acreditamos, pela pior crise já vista no Estado. Nós estamos, para vocês terem uma ideia, se você chegar numa loja de agropecuária, comprar um pacotinho de 4 quilos de areia, chamada pipi gato, vale mais que 5 quilos de arroz para alimentação humana. Isso é uma desmoralização que nós, produtores, não podemos aceitar de forma nenhuma. Isso aí é uma coisa que terá que chegar ao Brasil Central para que enxergue a situação que o setor arrozeiro está passando. E nós aqui, principalmente, a nossa região centro do estado, a 4ª colônia, o momento que passou na enchente de maio de 2024. Nós tivemos as nossas áreas destruídas e o movimento partindo por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, e agora a superintendente do Banrisul deixou bem claro o envolvimento também da rede bancária em geral, tentando a minimizar ao máximo a questão do endividamento,
mas a questão da securitização lá em Brasília não anda. Está agendado para o dia 10 agora, a votação, já passou na Comissão Parlamentar da Agricultura, agora vai passar pelo Senado, a questão da securitização. Nós precisamos, é uma medida urgente, que precisa vir em socorro dessa classe, porque leiteiro e produtor de arroz não nasce mais. Vamos salvar os que têm. Porque na atual conjuntura, produzir leite e produzir arroz, meus amigos, nós vamos ter que cavocar gente para fazer isso. Está muito difícil, a nossa mão de obra está muito escassa, o nosso campo está ficando velho, a sucessão, eu não tenho como convencer o meu filho a me suceder lá se ele não tiver renda. Não existe meio de suceder uma propriedade se não tiver renda. Nós precisamos renda no campo. Nos chamam de chorão e essa coisa toda, mas vá viver o que as nossas famílias estão passando na atual conjuntura do endividamento do nosso Estado. É uma coisa fabulosa, porque o agricultor está devendo na cooperativa, está devendo na empresa, está devendo na rede bancária. E não é porque ele botou fora, porque ele plantou mal ou outra coisa. Não foi desvio da verba, simplesmente foi plantar e não colher, e nós tivemos enchente em setembro de 23, em maio de 24 e em junho de 25, fora as 4 secas e a estiagem toda que estivemos nesse intervalo. Portanto, a Farsul trabalha muito, a 4 mãos, trabalha demais lá buscando solução para todas as demandas que estão sendo apresentadas no momento em nosso Estado. E viemos aqui trazer um grande abraço à Cachoeira do Sul, a terra, a capital nacional do arroz, que teve a coragem e o discernimento de construir essa feira hoje, essa beleza de feira que está aí. Nossos parabéns e um grande abraço do presidente Domingos Lopes Velho e toda a equipe da diretoria da Farsul. Uma boa tarde a todos. Neste momento, convidamos o senhor Ricardo Dalcin, presidente da Associação das Microempresas de Cachoeira do Sul, parceiro desta 26ª Feira Arroz, para usar da palavra. Senhoras e senhores, autoridades nominadas pelo protocolo, expositores, apoiadores da 5ª AME Cachoeira, nosso muito bom dia. A AME, Associação das MEIs, Micro e Pequenas Empresas de Cachoeira do Sul, foi fundada há 41 anos para que se tornasse uma referência na defesa dos interesses das micro e pequenas empresas da cidade. Neste momento especial, expressamos nossa profunda gratidão a todos os associados, diretores, colaboradores, parceiros, patrocinadores e apoiadores, que ao longo dessas mais de 4 décadas acreditaram em nossa missão e contribuíram para o fortalecimento do empreendedorismo e do desenvolvimento de nossa comunidade. O Brasil é movido pelos pequenos negócios. Somos mais de 21 milhões de pequenos negócios ativos. Representamos 97% dos empreendimentos do país. Geramos cerca de 70% dos novos empregos e movimentamos quase 1/3 de toda a riqueza nacional. Quando fortalecemos os pequenos negócios, criamos oportunidades, promovemos desenvolvimentos de milhares de comunidades brasileiras. Esta feira representa
muito mais do que um espaço para negócios. Ela é o encontro de ideias, oportunidades, realizações de sonhos. É aqui que empreendedores apresentam seus produtos e serviços, compartilham experiências, ampliam conexões e fortalecem suas empresas. As micro e pequenas empresas são responsáveis por grande parte da geração de emprego e renda em nosso país. São elas que impulsionam o desenvolvimento local, transformam desafios em oportunidades e demonstram diariamente a capacidade de inovação e superação do nosso povo. Agradecemos a todos os expositores que aceitaram o desafio de participar desse evento. Aos patrocinadores, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão, pois acreditaram em nosso trabalho e caminharam conosco nessa jornada. O incentivo, a confiança, a colaboração de cada um foram fundamentais para que o evento acontecesse. A Prefeitura Municipal, pelo seu apoio incondicional, o deputado Cláudio Tatti, que desde o início do projeto foi solidário e se empenhou na busca de recursos para a AME. Ao vereador Serginho, que mesmo antes de ser eleito, mostrou parceiro e assumiu um compromisso com a AME. Pela parceria da FENARROZ, na figura do senhor presidente Rogério Brandi, pelo apoio à nossa entidade. Pela CACISC, na pessoa do seu presidente Rafael Quadros, que representa as outras entidades e esteve nos apoiando sempre. Seus apoios nos fortaleceram, inspiraram e motivaram a seguir em frente, superando desafios, alcançando os novos objetivos. Cada contribuição, seja ela grande ou pequena, fez diferença e ajudou a construir os resultados que celebramos hoje. Muito obrigado por fazerem parte desta conquista. Contamos com vocês para crescermos junto nos novos projetos. Obrigado. Neste momento, convidamos o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Sérgio Pérez, para a sua manifestação. Bom dia, senhoras e senhores. Com muita alegria estamos aqui na FENARROZ, representando a Assembleia Legislativa. Quero aqui cumprimentar o prefeito Leandro Baladino, também a sua vice, que está aqui presente, senhor presidente da FENARROZ, senhor Rogério Vilney Brandi, saudá-lo também toda a executiva da FENARROZ, nosso representante aqui da Câmara dos Deputados Federais, deputado Pompeu de Matos, também nosso deputado federal Giovanni Chirini. Quero aqui cumprimentar também o nosso deputado Cláudio Tatti, que nos deu licença para entrar aqui em Cachoeira. Cumprimentando também o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a vereadora Juliana Espolidoro, saudando ela, quero saudar também todos os vereadores, o Alex da Farmácia, o Gilmar Dutra e os demais que aqui se encontram, o secretário e todo o município. Quero aqui cumprimentar também nossa secretária de obra, a deputada sempre querida Zilar Breitemark,
que está aqui presente, nosso secretário adjuntos, também aqui. Bom, não vou citar todos, porque vai dar 2 folhas. Eu quero dizer aos senhores que falar de arroz eu entendo um pouco. Há 43 anos atrás eu cortava arroz de foice. 2 anos a gente empleitava, ia de caminhão para Cidreira e Capivari, ficava 60 dias lá cortando arroz. Depois amarrava com o próprio arroz e fazia as médias. Isso já faz 40 e poucos anos, eu tinha 15, 16 anos. O trabalho mais duro que eu fiz na minha vida foi cortar arroz. Aquele arroz 409 baixinho, não podia levantar as costas, não te parava, desistia, tinha que ir até o fim. Pompeu, era uma esteira. E entre 25 homens eu era o melhor cortador de arroz. Agora, para amarrar eu era o mais ruim, porque era complicado, tinha que pegar rapidinho. E quando pegava uma cobra enroscada no meio, estragava o dia. Tudo quanto é espetadinha da espiga do arroz, a gente imaginava uma cobra. E hoje, nós vendo a dificuldade que passa, quero parabenizar aqui o presidente, toda a executiva, por esse evento. Quem produz o alimento? Nós, o Brasil, Rio Grande do Sul, que produzimos o arroz, praticamente sustentar todo o país. O homem que vira terra, que está lá no campo, que produz. Quando as pessoas falam em 6 por 1, 5 por 2, eu fico pensando, eu levantava às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu já estava roçando o potreiro em volta de casa. Eu com 7 anos de idade. Até da hora do coleginho, que tinha ali 5 minutos perto da minha casa, meu pai fazia, meu presidente Javieres, Sindomar, que está aqui. Nós trabalhava até 5 minutos antes de ir para o colégio. Não tinha trabalho escravo, a gente aprendia com 7 anos de idade a viver a vida já se sustentando, tendo responsabilidade pelo trabalho. E quando eu vejo os homens que trabalham no campo, às vezes eles não amanhecem o dia e nem vê escurecer, porque quando é tempo da colheita, não tem hora. Nós tivemos em 2024 as enchentes que muitos perderam a colheita depois de maduro, por não ter tido o tempo certo, às vezes esperando uma colheitedeira de outro para colher, e acabaram perdendo uma baita safra. Então a gente sabe que depende do climático, da chuva. Então quando chega o momento, vira dia e noite, turno, sem parar, porque é necessário toda a dificuldade de poder plantar, arar a terra, os insumos caros, o diesel do jeito que está, a mão de obra escassa. E quando chega na hora que está maduro o fruto, nós precisamos, e aí meus caros colegas deputados, prefeito, que eu defendo na Assembleia Legislativa, Cláudio Tati, nosso colega, o municipalismo. Onde é que acontecem os eventos? Quem é que sustenta a Assembleia Legislativa, sustenta o Palácio Piratini e sustenta Brasília? São os municípios. É aqui que planta, é aqui que paga os seus tributos, é aqui que se consome. Por isso que eu defendo que nós temos que fortalecer. É o município, é o mínimo as pessoas que moram, que produzem, que vivem, ter qualidade de vida, de estrada, saúde, educação, a infraestrutura. E reverter essa pirâmide que fica a menor parte aonde se produz, se paga, e os grandes valores vai para onde só divide, e a gente vê os grandes escândalos devido à falta que tem de olhar para o produtor lá na ponta. Então, eu quero aqui parabenizar, desejar a todos vocês saúde e que Deus abençoe cada trabalhador, cada produtor, cada homens e mulheres que estão aqui, as cooperativas, o sindicato, que é uma cadeia que tudo isso faz parte, o Banrisul, o presidente do Sicredi, seu Paulo Falcão, que está aqui, que eu sei também que se envolve a parte política, que é onde procura tomar as decisões também para lutar junto ao governo para que possa melhorar. Quer dizer aos senhores que nós
da Assembleia Legislativa. Somos sensíveis e sempre pronto. Se tem alguma coisa que é burocrático, se tem algo que o sistema não desenvolve, é porque o governo falta vontade, porque ele tem a maioria e eu sou um. E aonde tiver que desenvolver, desbravar, abrir a terra, para quem trabalha, para mim, a lei tem que ser justa e tem que ser rápido, porque quem planta tem hora, tem data, e não podemos esperar da boa vontade de um governo de uma hora aceitar um financiamento dos homens e mulheres que não querem de graça, querem pagar, querem apenas que prolongue um pouco os seus prazos e que tenha um juro digno para que possa as colheitas melhor poder assim cumprir os compromissos. Muito obrigado, vida longa, parabéns à feira e a todos. Gostaríamos também de citar a presença de Luciano Mazuim, chefe do escritório da Emater de Cachoeiro do Sul e da região. Neste momento, convidamos o deputado federal Pompeu de Matos para a sua manifestação. Primeiramente, gratidão a Deus por podermos estar todos aqui na nossa lendária e legendária Cachoeira do Sul, celebrando a vida e de uma maneira muito fraterna, confraternizando. E uma feira é momento de confraternização, é momento de debate, de discussão e também de festividade. Afinal de contas, estamos numa feira. E para que nós possamos celebrar, eu quero desde logo agradecer aqui ao Rogério Brand, nosso honrado presidente da feira, cumprimentar o Balardim, nosso prefeito. Parabéns, prefeito, pelo trabalho, a tua equipe, todos. Aqui não se faz nada sozinho, se faz coletivamente. Cumprimentar as autoridades já nominadas, civis, militares, que eu vejo também de maneira generosa aqui em bom número, nosso Banrisul. Cumprimentar os nossos colegas deputados, né? O Cherini, que é meu colega lá em Brasília, o Tati, que é a prata da casa, né, o nosso presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado nós estarmos juntos aqui contigo. A Zilá, eu não posso deixar de mencionar que viemos juntos lá das Barrancas do Uruguai, né, Zilá? Na nossa querida Três Passos, Santo Augusto, Palmeira das Missões, Cruz Alta, naquele Pago Santo. Mas cumprimentar a todas as mulheres, me permita fazê-la também, em nome da Lady Nara, minha amiga de uma vida, de uma caminhada. Dizer que a feira, prefeito e Brand, ela é uma espécie assim de resgate da nossa memória, da nossa história, do nosso passado de glória. Porque ela celebra a vida, meu amigo Pedrinho Miller, nosso vice-prefeito, ali do Agudo, e feita pelos nossos ancestrais, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, que faziam as festas para celebrar a colheita. Por isso que os nomes das festas têm Fena Arroz, Fena Soja, Fena Milho, Fena Trigo, enfim, tu vai à festa da uva, em nome de produtos, e quando não, multifeiras. Mas a verdade é que a evolução vem de longe, e nós precisamos celebrar. Claro que precisamos celebrar o trabalho, celebrar a vida, até porque a vida só é vida se for bem vivida, vida com intensidade, com felicidade, com qualidade de vida, para a gente poder viver de bem com a vida. Então a gente tem que celebrar sim. Mas é também, feita a celebração, momento de debate, momento de discussão, nós temos que discutir. Do jeito que está, não dá para ficar. E nós temos a crise na soja, nós temos crise no milho, nós temos crise no arroz. E a gente sabe a dificuldade que tem, até porque o arroz é um produto eminentemente gaúcho. Tem a nossa cara, o nosso jeito, nosso trabalho, nossa luta. Ele se instalou aqui no Rio Grande de tal maneira que mais de 70% do arroz brasileiro é gaúcho. Então é um problema nosso, mas que o Brasil tem que ajudar a enxergar, a ver, a perceber, e nós todos temos que nos reunir, nos unir. Até porque para produzir arroz, para produzir alimento no Rio Grande do Sul é uma saga. Por conta das intempéries, tu tem que fazer um contrato com a natureza, pedir o aval de São Pedro, ir lá de avalista no banco, do Banrisul, no Sicredi, no Banco do Brasil, eu sou funcionário do Banco do Brasil, pedir de avalista São Pedro, torcer que chova para preparar a terra, pare de chover para te poder plantar, chova para te poder
para poder nascer, pare de chover para poder crescer, chova no aflorescer, pare de chover para colher e que depois tenha preço e que o governo não atrapalhe e deixe tudo acontecer. E ali não vai falhar, agora falhou no preço. Então nós temos que ter essa interação, essa ação, essa queixa justa. E aí eu entro para dizer, rapidamente, que lá em Brasília nós temos um projeto que uns chamam de securitização, está aqui a Farsul, mas que na verdade é prorrogação. Eu sei porque eu sou um dos 8 autores, eu sou o segundo autor do projeto. Nós aprovamos o projeto de prorrogação, 10 anos para pagar, 2 de carência, juro de 6,5 para o pequeno financiamento, 8,5 para o médio, 10 para o grande, ou seja, juros negativos, porque a taxa Selic é 15, então é juro de 6, 8 e 10 ao ano. No entanto, nós aprovamos na Câmara, Cherini, e o Senado sentou em cima, desculpa eu dizer. Faz um ano, eu estive aqui o ano passado na abertura e nós falávamos esse mesmo assunto. E o projeto estava lá para nós votar e nós votamos naqueles dias, prefeito Balardim. E o Senado pegou, sentou em cima, ficou chocando os ovos da gança. Tem que me explicar, ficar um ano esperando o projeto que saiu pronto da Câmara. Que bastava dizer amém ou ajeitar uma coisinha só, um detalhe. Então nós precisamos dizer, dar nome aos bois para ver quem é quem. Finalmente vão aprovar, antes tarde do que mais tarde, antes tarde do que nunca, mas demorou. E o agricultor está sofrendo, e muito. Insegurança jurídica, inclusive no campo. Gente se matando, gente morrendo por conta do absurdo do endividamento e da incapacidade de pagar. Então, mas finalmente vai acontecer, acredito que agora dia 10, na outra semana, votem no Senado e nós vamos ter um fôlego, porque o agricultor não está negando a conta, não está dizendo que não vai pagar, ele não quer anistia, ele quer fôlego, tempo, não tem como vender a trilhadeira, o trator, a automotriz para pagar financiamento, não tem como. Aí você vai à ferramenta, não tem outra colheita, não tem como vender a terra para pagar financiamento, aí matou a galinha dos ovos de ouro. Acabou. Nós temos que enxergar. Então o agricultor precisa fazer esse giro, pagar o financiamento por conta da safra que não deu com uma nova safra. Porque o agricultor é assim, o lavoureiro, o orizicultor, ele planta, se colhe, planta de novo. Aí ele planta, se não colhe, sabe o que ele faz? Planta de novo. Não desiste. E nós temos que enxergar isso. E para mim, encerrar, celebrar esse momento de festividade, de gratidão, do nosso povo de Cachoeira, que é um povo corajoso, destemido, guerreiro, lutador. Eu sempre digo, não há Brasil sem o Rio Grande, mas não há Rio Grande sem Cachoeira do Sul. E para o Brasil ser grande, precisa a grandeza do Rio Grande. E para o Rio Grande continuar sendo grande, nós precisamos da grandeza, da luta do nosso povo, presidente, e da nossa gente, Brandi, continuar forte. Por isso, eu faço, em termos de celebração e de alegria, uma curta poesia dos versos que eu tiro da mente, para abraçar a nossa gente, para dizer, meu presidente, que eu aqui voltei de novo, em qualquer lugar que ande, amigo Rogério Brandi, a Fenarroz vai na frente. E o povo que aqui está precisa ser celebrado, precisa ser respeitado, precisa ser acolhido, porque é um momento que precisa ser vivido para a gente agradecer. E muito mais merecer, porque quem conhece, quem agradece, com certeza é muito mais merece. E eu que sou campeiro, lhes digo num verso missioneiro, eu venho lá das barrancas do Uruguai, diz lá, onde assim como você, eu também nasci, e foi lá que eu cresci, e eu nunca esqueci a minha origem, a minha identidade, não esqueço o campo, não esqueço a cidade, e por isso segui na mesma estrada, eu fui cruzando os coxilhos, passando nas caminhadas, e me esparramei por aí, desci nas barrancas, nas corredeiras do Jacuí, cavalo de boa encilha. Eu tive aqui no Rio Grande, já estou lá em Brasília, mas hoje venho para celebrar, venho para agradecer, venho aqui para dizer, nesse meu jeito missioneiro, de gaúcho bem campeiro, nas razões que me traz, que me leva e que me faz de volta. E o que mais me importa é celebrar o agricultor, celebrar o orizicultor, fazer com carinho, com respeito, com amor, fazer isso com pertencimento, fazer isso com sentimento. Por isso é que um gaúcho lá da região missioneira veio aqui, na verdade, só para matar a saudade do povo bom de Cachoeira. Neste momento, convidamos o deputado federal
Giovanni Cherini para sua manifestação, também representando a Câmara dos Deputados em Brasília. Também quero anunciar que eu, como presidente estadual do PL, represento aqui também o deputado federal Zucco e o deputado federal Sanderson. Então eu venho para trazer o nosso abraço e primeiro saudar os organizadores dessa feira, o Rogério Brant, prefeito Balardim, que tem do lado um torcedor que torce que nem eu. Tenho certeza que vai torcer pelo que eu vou falar aqui hoje. O nosso Ricardo Dalcin, presidente das microempresas. Espero que a gente consiga aprovar o MEI um valor maior que está sendo discutido lá em Brasília. Os vereadores aqui do meu partido, saudando todos os vereadores presentes, através do Jeremias, do Edmar e da Daniela Santos. O presidente do meu partido aqui, saúdo todos os partidos, André Fortes. Eu tenho um privilégio enorme de estar aqui na terra de Cláudio Tatti e do grande Marlon Santos, o maior líder espiritual do Brasil, sem sombra de dúvida, Marlon Santos, que está trazendo gente todas as semanas aqui para a Cachoeira do Sul. Uma grande salva de palmas para Marlon Santos. Nosso presidente da Assembleia, Sérgio Pérez, Assembleia que eu tive o privilégio de presidir também. Quero dizer que hoje é um dia muito especial, principalmente para os católicos, dia de Corpus Christi, dia que Jesus foi consagrado na Eucaristia e muitos municípios hoje fazem procissão com tapetes coloridos para celebrar o corpo de Jesus. E estar aqui hoje na FENARROS, é claro que o deputado Pompeu de Matos, deputado Cláudio Tatti, deputado Sérgio Pérez, claro que eu estou aqui a convite do Cláudio, que é meu grande amigo, parceiro. A gente não pode tapar o sol com a peneira. O que nós estamos vivendo no Brasil, em relação à agricultura, é a maior vergonha. Eu sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara Federal. Eu sei que saúde é um estado físico, mental, espiritual e emocional. E a saúde vem do nosso alimento. Os médicos juram no seu juramento, o teu alimento é o teu remédio. O teu remédio é o teu alimento. Se o alimento é o remédio, é muito mais do que um setor importante. É um setor que salva vidas, o setor agropecuário. Agora, desde que eu ouvi de um presidente da República chamar os agricultores de fascistas, eu só vejo vingança por trás disso. Por que não aprova a securitização? Por quê? Porque o governo não quer. O governo quer aprovar uma meia securitização, que é somente aquele agricultor que provar que teve enchente ou que teve seca. Ou seja, aqueles que estão endividados não vão poder participar da securitização. Ou se vão participar com juro absurdo. De 2%, 3% ao mês. Então, gente, eu vejo assim muitos agricultores cabisbaixo, com vontade de parar, encostar a máquina e não produzir mais. Mas como que as contas vão ser pagas se 80% dos agricultores estão endividados? 65% do comércio está quebrado. Nesse governo, 690 mil empresas foram embora, e muitas para o Paraguai. E eles compram até o IBGE para mentir, dizendo que a situação está boa.
que em pleno emprego tiraram o Bolsa Família das pesquisas. São 94 milhões de brasileiros que vivem de Bolsa Família. Quem é que paga isso? Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Eu não posso dizer assim, ó, o Cherini, podem dizer isso. Foi na FENARROZ, alguns vão dizer isso, atrapalhar as festividades da FENARROZ. Mas aqui também um palco para a gente falar a verdade. Não pode ser um palco para mentir. E para fazer de conta que nada existe. O que a gente vive no Brasil é um caos. E mais, o que nós estamos vivendo hoje é a implantação no Brasil do neossocialismo. O que é o neossocialismo? Como não deu certo o socialismo, o comunismo em nenhum país do mundo, não deu certo. Só deu certo na China porque é mais capitalista do que qualquer outro país capitalista do mundo. O neossocialismo é o seguinte: não vamos tirar mais a terra do agricultor. Vamos dificultar e aumentar os impostos do agricultor, que ele vai sustentar o governo. Porque eles são incompetentes para pegar a nossa terra e produzir. Então aumenta o imposto. Por que eles vão pegar, Dalcin, as empresas para administrar se eles são incompetentes, como fez na Venezuela? Vamos ficar sócio da tua empresa cobrando 30%, 40% de impostos. É isso que o governo da esquerda, do PT, está fazendo hoje no Brasil, implantando o neossocialismo. Os impostos não vão parar por aí. Essa reforma tributária que eu votei contrário é a vergonha da vergonha. É o governo sócio cada vez maior e a centralização do dinheiro em Brasília. Então, pode ser que alguns não gostem do que eu estou falando, Sérgio. Mas nós que estamos na política não podemos de jeito nenhum, nesse momento, fazer de conta que está tudo bem. Comprar as pesquisas e fazer de conta que não está tudo bem, não. O agricultor está morrendo à míngua. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Por isso, e o arroz, o que é o arroz? Estavam importando arroz, nós tivemos que derrubar na Câmara. Importando leite com dumping. São defensores do agricultor? Nem aqui, nem na China. O que eles querem é ser sócio do agricultor, matar o agricultor à míngua e, lá no final, ficar dono da tua terra. Isso é o neossocialismo. Então, quero dizer que me perdoe a minha veemência, gostaria de estar dizendo outras coisas para vocês. Mas o que a gente vê lá em Brasília é isso. E corrupção, corrupção, corrupção e corrupção. É isso que a gente vê. É claro que nós estamos aqui para ajudar. Eu já coloquei aqui, eu fiz 146 votos aqui. Já coloquei aqui mais de 3 milhões de recursos. Hoje, junto com o deputado Cláudio Tatti, vamos entregar mais 300 mil para o hospital, mais 100 mil para a PAI. Isso é uma gotinha d'água. Claro que eu tenho um projeto na área da saúde para tratar a saúde preventiva. Que eu falei para vocês, o teu alimento é o teu remédio, o teu remédio é o teu alimento. O agricultor produz a vida das pessoas. O agricultor salva a vida das pessoas que nós precisamos comer de manhã, de meio-dia e de noite. Por isso que eu falo que, além de ser um setor estratégico importante, é um setor que salva vidas. Por isso eu quero dizer para vocês, não está morto quem peleia. Essa terra tem dono. E esse ano, esse país vai mudar. Porque o que nós precisamos é que o governo não atrapalhe. Se não atrapalhar, já vai fazer um grande trabalho. Muito obrigado e boa feira. Queremos registrar a presença também do diretor-geral da Seletro, Edson Moraes, e do presidente da Seletro, Bertino Reck. Convidamos, neste momento,
o prefeito municipal de Cachoeira do Sul, senhor Leandro Balardim, para falar em nome da comunidade cachoeirense. Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia, produtores, lideranças, autoridades aqui já nominadas pelo protocolo, mas de uma forma muito especial, aqui meus cumprimentos ao bispo, meus cumprimentos ao Exército Brasileiro aqui presente, comandantes, a nossa gloriosa Brigada Militar e, de uma forma muito fraternal, presidente Rogério Brand, vice-presidente Karina, ao Dalcin, a nossa FENARROZ, a toda a executiva e principalmente as nossas soberanas, rainha e princesas, que contam a história da beleza, da tradição e um legado onde a mulher, onde a cultura deste grande evento voltou a se realizar nesta edição. Sem dúvida alguma, presidente e vereadores aqui presentes, prefeitos, visitantes, líderes de empresas, líderes de entidades cachoeirenses e da nossa região. A FENARROZ sofre o que o produtor sofre, porque ela representa, sim, a força da agricultura, a força do agronegócio. E se o agronegócio está mal, ele, sem dúvida alguma, reflete na nossa feira, reflete na falta de alguns expositores do agronegócio, de muitos produtores. Mas é bom de se ressaltar, sim, deputado federal Cherini, Pompeu de Matos, nosso presidente da Assembleia, Sérgio Pérez. É bom ressaltar que mesmo diante das dificuldades, das adversidades, não faltou coragem, não faltou força, não faltou convite, não faltou determinação à executiva, Rogério. Por isso nós rendemos aqui os nossos cumprimentos por manter viva, por manter a tradição dessa feira. E mesmo diante de tanta calamidade, de tanta dificuldade que sofre o campo, a feira está aqui de pé. Para que a gente possa, sim, deputado Cherini, levar o grito do Rio Grande, o grito de Cachoeira, o grito do produtor, pelo que vem sofrendo com esse achaque de governo federal que não olha para quem planta, não olha para quem produz, não enxerga que sem comida a cidade não come, não enxerga as enchentes, não enxerga as estiagens. E isso se comprova porque nas últimas 7 safras, somente uma deu certo. Quem sobrevive a isso? Que país é esse que não olha para o homem do campo? Que país que é esse que não olha para a agricultura? Porque se nosso hino tivesse lá, ao invés de verás que um filho teu não foge à luta, e tivesse, verás que um filho teu e um produtor rural não foge à luta, o mais correto é que o produtor rural não foge à luta. Porque ele sabe o compromisso com a nação, o compromisso com o seu povo. Uma das maiores feiras do agronegócio foi a FENARROZ. Hoje a gente segue no saudosismo. Somos a capital nacional do arroz. Nós tínhamos mais de 100 mil hectares plantados de arroz. Hoje estamos reduzidos a 25 mil. Nós somos uma dos 20º PIB do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul. Mas aqui a gente não tem sequer um secretário de Estado da Agricultura nesse momento. Não tem mais um ministro da Agricultura, como costumava vir a Cachoeira do Sul, ao Rio Grande do Sul, na terra do arroz. Aonde estão esses governos? Cadê esses cidadãos que fogem à luta no momento mais importante do seu povo?
quer defender o agronegócio, quer defender o produtor. A gente vê um presidente da República que mais parece saudar a enchente do que ajudar o povo agricultor. Cadê a securitização? São covardes. Um governo que não olha para o agricultor é um covarde. E é isso que tem que ser registrado aqui, sim, sem medo. Isso não é deselegância, isso é verdade. Isso não é destempero, isso é coragem. Porque se os bons não gritarem em defesa dos produtores, os covardes estão lá fazendo aquela política de fiz que não vi, de fiz que não enxerguei. Fica o registro em nome do povo de Cachoeira do Sul, em nome do povo do Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente em nome do produtor. Que o Brasil plante, em outubro desse ano, algo que o produtor possa colher. Que plante um voto de coragem, de mudança, para que tenhamos um governo pujante, que a gente possa ver uma agricultura forte, um preço correto, digno, o reparcelamento das dívidas de quem sofre com a estiagem, de quem sofre com a enchente, de quem sofre com uma economia que não sabe o que faz, que quer ver o povo pedir esmola, que quer ver o povo pedir bolsa esmola, não quer ajudar, não quer incentivar a plantar. É isso que a gente espera. Por isso a Feira Nacional do Arroz está de pé. Parabéns, coragem, determinação, honra acima de tudo, de não correr da raia, de fazer acontecer para que a gente possa aqui mostrar quem veio para defender o Rio Grande, defender o Brasil. Pois é disso que a gente precisa, uma agricultura forte, mas homens e mulheres que não se dobram, que não se vendem, que não aceitam páginas midiáticas iludindo a realidade. É isso que a gente precisa. Coragem, coragem, coragem. Este é o ano da mudança. Que a gente tenha essa resposta e que venham governos sérios, comprometidos com o agronegócio, com o produtor e com o agricultor. Uma boa feira a todos. Parabéns. Neste momento, convidamos o secretário de Desenvolvimento Rural Adjunto, o senhor Alexandre Scheifel, para a sua manifestação. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui. E gostaria de fazer uma saudação especial aqui ao nosso prefeito. Em teu nome, prefeito, gostaria de saudar a vice-prefeita, também todo o poder legislativo e o poder executivo municipal, que tem certeza que não mede esforços para que a cada ano possa se realizar uma feira melhor, para que a gente possa trazer muito mais boas notícias, né, prefeito? Para que a gente consiga trazer referências do setor produtivo, do setor agropecuário, para que a gente possa estar incentivando cada vez mais a participação dos nossos produtores nas suas atividades e agregação de valor à sua produção. Eu vou me permitir, prefeito, quebrar o protocolo aqui. Eu preciso trazer aqui um colega, Antônio Carlos, também, que era secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que as duas secretarias trabalham com fomento produtivo para os nossos agricultores. A Secretaria da Agricultura hoje conta com a participação também de toda a parte da Câmara Setorial do Arroz, assim como a nossa secretária Zilá Breitenbach das Obras,
que trabalha de forma incansável para que a gente consiga fazer o escoamento de toda essa produção, são obras importantes para que a gente consiga trabalhar não somente a parte produtiva, mas para que a gente também possa ter essa participação do setor produtivo. E aqui o Cacaio, se me permite, Cacaio, chamá-lo assim, faz parte desse processo, uma vez que a Secretaria da Agricultura, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, tem pensado incansavelmente em apoiar o nosso agricultor familiar para que a gente consiga trazer uma luz a esses produtores que têm penado, como foi muito bem ressaltado aqui pelo Pompeu, pelo Cherini, das nossas dificuldades que o agricultor e agricultor familiar em especial sofre a cada ano e suas penalizações em função de toda essa mudança climática que nós enfrentamos a cada ano. Fazer uma saudação também aqui ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio. É um prazer muito grande poder vê-lo participando intensamente do setor produtivo, uma vez que o senhor conhece, sabe muito bem o quão é difícil, o senhor mesmo falaste, o quão é difícil a atividade produtiva e o quanto isso requer de esforço do nosso agricultor para que uma safra chegue nas nossas mesas. Porque tem uma frase que é muito dita em um movimento sindical, e aqui eu quero saudar também o nosso presidente Paulo Machado, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também o presidente do Sindicato Rural de Cachoeira, que diz que se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta. E isso é verdade, nós precisamos ter isso sempre muito presentes. E a agricultura é uma indústria a céu aberto. E essa agricultura a céu aberto, ela depende muito da questão climática. E como já foi ressaltado aqui pelos as pessoas que antecederam aqui as nossas falas, nós tivemos, infelizmente, nas últimas 7 safras, 6 quebras de safras produtivas em função de eventos climáticos de grande monta no Rio Grande do Sul. E ressalto aqui as 3, 4 estiagens que abalaram de forma muito significativa o nosso tempo produtivo de todas as cadeias produtivas que nós tivemos, mas também tivemos os eventos de junho de 2023, um evento no Vale do Taquari muito significativo que abrangeu toda aquela região, com perdas inclusive de pessoas e sistemas produtivos. Em novembro tivemos um problema também, junho foi na região da Serra, novembro foi a região do Vale do Taquari, e em maio de 24 nós tivemos a grande enchente do estado do Rio Grande do Sul, que abalou todo o estado, mais de quase 480 municípios afetados direta ou indiretamente por esses eventos climáticos. E isso demonstra a capacidade, hoje quando a gente vê o nosso produtor e a capacidade de resiliência, que muito foi reafirmado aqui, é importante a gente ressaltar isso. O nosso agricultor é muito resiliente, ele acredita, ele aposta, uma vez que ele precisa desta fonte de recurso para o sustento da sua família. Ele precisa agregar valor à sua produção. Trago aqui um abraço do secretário Gustavo Paim, e em nome do secretário também, e a secretária Zilá aqui, um abraço dos nossos secretários de Estado, mas especialmente do governo do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vice-governador Gabriel Souza, que acredito que estará passando pela feira aqui também. Trago um abraço para aqui desejar uma ótima feira, que a 26ª feira, nossa FENARROZ, seja realmente um exemplo a ser seguido para que a gente mantenha essa capacidade de resiliência e principalmente para que o nosso agricultor seja sempre ressaltado pela sua importância na produção de alimentos. Já dizia Hipócrates, o pai da medicina, faça do seu alimento a sua medicina. Ou seja, a medicina, o bem-estar, ele vem a partir do nosso alimento que entra na nossa vida. Então nós precisamos ter isso com muita ciência. Uma família bem alimentada, uma pessoa bem alimentada, ela transmite a questão da saúde. E da nossa agricultura familiar, nós temos o apoio institucional aqui das nossas agroindústrias, que se fazem presentes a cada ano. E é uma importância sine qua non, uma vez que essa participação das nossas agroindústrias, de diversas regiões aqui, diversos municípios ao redor, mas diversas regiões do estado, se fazem presentes através de agregação de valor à produção, em especial a questão promove a sucessão rural familiar, principalmente de mulheres, jovens e mulheres na sucessão rural familiar, através da agroindustrialização e agregação de valor. Então, mais uma vez, reforço o abraço aqui. Quero deixar uma palavra também para o Antônio Carlos aqui, deixar um bom dia a todos e desejar ao Rogério uma ótima feira, que vocês consigam aí perpetuar essa feira por muitos anos e ressaltando sempre a importância de Cachoeira. E quando eu falo em Cachoeira, Paulo Machado, eu sempre friso que é a terra do Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG,
que muito nos honrou de estar à frente dessa entidade por muito tempo e que a importância da produção de arroz para o estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil, é muito importante e precisamos sempre estar ressaltando esse aspecto. Carlos, por favor. Bom dia a todos. Em nome do prefeito, prefeito, é uma satisfação estar na sua cidade. Sou produtor rural, sou natural de Rio Pardo e tenho em Cachoeira a minha segunda cidade. Seguidamente estou aqui no Sindicato Rural, com quem tenho uma ligação muito forte e já antes, mais cedo, tive reunido com eles, com o pessoal do sindicato, alinhando no sistema produtivo da bovinocultura de corte e da ovinocultura. Algumas reuniões aqui, Cachoeira é muito centralizado, tem na sua produção de ovinos, a gente quer trazer algumas alternativas para os produtores. Mas é importante também a gente ressaltar e trazer a palavra do nosso secretário no sentido de a gente buscar alternativas da barragem Capané. E aqui nós estamos nos colocando à disposição para que, junto com os produtores, junto com o IRGA, junto com o Sindicato Rural, achar alternativa na gestão da barragem Capané. Fica o convite, fica a sugestão e fica a nossa busca de alternativa na barragem Capané. Muito obrigado, boa feira e que a gente consiga alternativas aqui para Cachoeira do Sul. Obrigado. Antes de finalizarmos, eu gostaria de comunicar que o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, estará presente na 26ª FENARROS nesta quinta-feira, a partir das 14h30, para participar de importantes atos institucionais da programação, ao lado do prefeito Leandro Balardim e do presidente da FENARROS, Rogério Brandt, realizarão o descerramento da placa comemorativa da 26ª edição, que passará a integrar a galeria histórica do evento. Então, logo mais às 14h30. Neste momento, convidamos o presidente da FENARROS, Rogério Vilney Brandt, para realizar a abertura oficial desta 26ª edição. Gostaríamos também de registrar a presença do deputado estadual Beto Fantinel nesta solenidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Quero iniciar cumprimentando e agradecendo a presença de todas as autoridades já nominadas pelo nosso protocolo nesta solenidade de abertura oficial da 26ª FENARROS 2026. A presença de cada um de vocês reforça a importância da FENARROS para Cachoeira do Sul, o agronegócio e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Receber tantas lideranças, representantes de instituições públicas, entidades de classe, empresas, cooperativas, órgãos de pesquisa, universidades, empresas e parceiros demonstra a força que esta feira construiu ao longo de sua história. A FENARROS chega à sua 20ª edição. Nós não temos 26 anos, é a 26ª edição. Somos desde 1941, a primeira feira. Consolidando com um dos maiores eventos do agronegócio do Estado e uma das feiras mais tradicionais do país. Talvez nunca tenha sido tão importante reunir o setor produtivo como neste momento, em tempos de desafios, encontro como esses fortalece o diálogo, aproximam lideranças e reforçam a necessidade de construirmos caminhos para o futuro do agronegócio. E é justamente para compreender a importância dessa trajetória que escolhemos como tema desta edição a frase "Tradição que se renova". Esse tema representa exatamente aquilo que a FENARROS vive neste momento. Preservamos nossa história, valorizamos nossas raízes, respeitamos tudo aquilo que foi construído pelas gerações que ajudaram a erguer esta feira. Mas também seguimos olhando para frente, ampliando espaços, modernizando estruturas e fortalecendo nossa conexão com a comunidade e com o futuro do agronegócio.
Quero também aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre a realidade que vive o agronegócio brasileiro, e em especial os produtores do Rio Grande do Sul. Estamos reunidos em uma grande feira do agro, mas não podemos ignorar os desafios enfrentados por quem produz. Nos últimos anos, nossos agricultores conviveram com sucessivas estiagens, enchentes, perdas de produtividade e aumento dos custos de produção e dificuldades cada vez maior para manter a atividade economicamente viável. Muitos produtores enfrentaram um cenário de forte pressão financeira, com dificuldades para acessar créditos, renegociar compromissos e planejar novas safras. São homens e mulheres que trabalham diariamente, cujo foco é produzir alimentos, gerar emprego, movimentar a economia e contribuir decisivamente para o desenvolvimento do país. O agronegócio não pede privilégio. O produtor rural não quer favores, quer apenas condições justas para continuar produzindo, investindo e sustentando uma das atividades mais importantes da economia brasileira. Quer segurança para trabalhar, previsibilidade para planejar e instrumentos que permitam superar momentos extraordinariamente como os que vivemos nos últimos anos. Por isso, a FenaRroz também cumpre o seu papel de uma maneira muito humilde, mas importante, ao abrir espaço para o diálogo, para a construção de soluções e para a mobilização das lideranças que defendem o setor produtivo. Esta feira sempre esteve ao lado dos produtores rurais e continuará sendo, uma vez, em defesa daqueles que sustentam grande parte da economia brasileira. Aproveito também a presença das autoridades estaduais e federais para reforçar que o produtor gaúcho precisa ser ouvido. O Rio Grande do Sul não pede privilégio, pede condições para continuar produzindo, investindo e gerando riquezas para o Brasil. Precisamos de medidas concretas que permitam ao produtor superar as dificuldades acumuladas dos últimos anos e seguir exercendo seu papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Se discute hoje a escala 5x2, o nosso produtor é 7x7 ou 7-0, que alguns colocam isso aí, né? É lamentável, já enfrentamos mais de 30 suicídios. E o que eles queriam, Pompeu de Matos? Queriam apenas produzir e honrar seus compromissos. Só isso que eles queriam fazer. E gerar emprego e renda para sustentar essas bolsas, que o IBGE trata eles como ocupados, né? Interessante. Nessa gratidão e nesse respeito aos agricultores, pecuaristas, trabalhadores rurais e todas as famílias que, mesmo diante das dificuldades, seguem acreditando na força do campo e contribuindo para o crescimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. É importante falar da FenaRroz sem lembrar da cultura que dá nome a esta feira. O arroz faz parte da história de Cachoeira do Sul, da economia da nossa região e da identidade de milhares de famílias. Valorizar esta cultura é também reconhecer a contribuição de gerações que ajudam e constroem a construir o desenvolvimento do nosso município, de nosso estado. Fomos muito penalizados nos últimos anos, né? E o interessante é que esse país é eficiente na tributação e nos controles eficientes, né, prefeito Leandro? Só não na corrupção. E agora facilitam as importações e sobretaxam as exportações. Nós somos o país do futebol e importamos técnicos. Somos o país do carnaval. Espero que a gente também não importe mestre-sala, porta-bandeira, rainha de bateria. Seria muito ruim. A FenaRroz é o encontro entre o setor produtivo e a sociedade. Aqui convivem negócios, tecnologias, inovação, cultura, gastronomia, entretenimento, agricultura familiar, empreendedorismo e desenvolvimento regional. Ao longo dos nossos dias, o Parque da FenaRroz será palco de uma programação intensa, preparada com muito trabalho e dedicação. Teremos exposições comerciais
industriais, palestras técnicas, debates, demonstrações, encontros institucionais, atrações culturais e atividades para toda a família. O Agrotec é um dos grandes símbolos dessa edição. É o espaço onde a FenaRoz conecta tradição e inovação, aproximando conhecimento, pesquisa e tecnologia da realidade do produtor rural e promovendo debates fundamentais sobre o presente e o futuro do agronegócio. Também queremos destacar a força da agricultura familiar dentro da FenaRoz. Esse é um espaço extremamente importante para a valorização dos pequenos produtores, das agroindústrias familiares e da produção regional. Nosso agradecimento especial ao Governo do Estado, ao IRGA e à Secretaria de Desenvolvimento Rural, à Emater e às entidades parceiras que ajudam a fortalecer essa iniciativa. A Quinta-feira AME, junto conosco, presidente Dalcin, amplia a participação dos micros e pequenos empreendedores dentro da programação, integrando comércio, serviço, empreendedorismo e a força do agro regional, do agronegócio regional. Sem dúvida, nós somos corajosos. Teremos ainda a exposição Feira do Cavalo Crioulo, exposições de pequenos animais, apresentação de cães de pastoreiro, Memorial Nacional do Arroz, gastronomia, atração cultural e uma programação de shows durante todos os dias da feira, valorizando diferentes estilos musicais e oferecendo entretenimento para a comunidade. Destacamos também a participação do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul, com a realidade do tradicional concurso de churrasco do Cordeiro, iniciativa que valoriza a produção, pecuária e as tradições do nosso campo. Outro momento especial dessa edição foi a retomada do concurso das soberanas. A comunidade desejava novamente esse momento e a FenaRoz entendeu a importância de valorizar essa tradição que faz parte da identidade de nossa feira. Quero cumprimentar nossa rainha Mariana Heidrich e as princesas Luísa Keller e Mariana Alves, que representam com dedicação, simpatia e orgulho a FenaRoz e a cidade de Cachoeira do Sul, em diversos eventos do Estado. Vocês têm uma responsabilidade muito grande para dar continuidade a esse evento aí. Nosso agradecimento às Soberanas Eventos, à Soberana Eventos e ao Salão Rosa pela organização do concurso das soberanas, bem como a todas as candidatas, recepcionistas e pessoas envolvidas neste importante momento de valorização da nossa história da FenaRoz. Nessa edição, também buscamos ampliar ainda mais a participação da comunidade nas ações preparatórias da FenaRoz. O concurso de vitrine mobilizou empresas de setores do comércio, indústria, serviços, levando o tema da feira para diferentes pontos da cidade e fortalecimento do comprometimento da população com o evento. Da mesma forma, o Troféu Arrozito teve um significado muito especial. Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, conseguimos envolver estudantes da rede municipal em um projeto que uniu criatividade, educação e identidade cultural. Ver os alunos participando, as escolas envolvidas e a comunidade acompanhando a votação popular foi algo extremamente positivo para a feira. A FenaRoz também só acontece graças a trabalho coletivo. Quero agradecer de maneira muito especial a nossa executiva, aos coordenadores, equipes de trabalho, patrocinadores, apoiadores, expositores, entidades parceiras, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Governo do Estado, IRGA, FETAG, imprensa e todos aqueles que contribuíram para que essa edição se tornasse realidade. É um trabalho realizado por muitas mãos, né? Nosso reconhecimento aos patrocinadores dessa edição: Banrisul, IRGA, Seletro, Senar, Sicredi. Da mesma forma, agradecemos aos apoiadores que caminham ao nosso lado, entre eles a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, que recentemente foi foi aberto lá no Memorial, no Museu Cultural, o espaço da FenaRoz. Muito lindo aquilo lá, muito obrigado, prefeito e a secretária Darielle. Isso mostra a importância da FenaRoz para o município e o comprometimento com o Poder Executivo.
Nossos reconhecimentos também aos trabalhadores que estão há semanas preparando esse parque, montando estruturas e organizando cada detalhe para receber bem os visitantes. A cada edição, a FenaRoz fortalece negócios, gera oportunidades e projeta Cachoeira do Sul para todo o estado do Brasil. A FenaRoz pertence à comunidade, pertence aos produtores, aos empreendedores, às famílias e às entidades e a todos aqueles que acreditam no potencial de Cachoeira do Sul. E justamente por compreender a grandeza deste momento, a responsabilidade dessa história e o compromisso com o futuro da FenaRoz e do agro brasileiro, que agora, com muita honra, declaro oficialmente aberta a 26ª Feira Nacional do Arroz, a nossa FenaRoz 2026. Quero também saudar todos os presentes e agradecer ao grande arquiteto do universo que ele continua nos protegendo, dando sabedoria para os nossos produtores e a todos nós que com sabedoria tenhamos força, fé e esperança. Muito obrigado a todos e excelente feira a todos e sejam bem-vindos à FenaRoz. Muito obrigado. Neste momento, gostaria de convidar para passar aqui ao palco a Rainha Mariana, juntamente com as princesas, para em conjunto com o presidente Rogério, né, entregarem aos que discursaram aqui hoje um mimo, uma lembrança aí da 26ª FenaRoz. Gostaria de convidar a pastora para subir, deputado Sérgio Pérez também, prefeito, né, a Valnice, deputado Pompeu, né, quem mais que falou? Ricardo? Cherini também, representante da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Neste momento, então, portanto, né, a Rainha Mariana, juntamente com as princesas, farão a entrega de um mimo relativo aí à 26ª FenaRoz aos que participaram hoje aqui desta abertura. Convidamos a todos para, em pé, entoarmos o hino rio-grandense.